Saludo la amada iglesia del Señor con la gloriosa paz del Señor. Amén. Los que nos acompañan también por la internet, hay gente acompanhando esta transmisión. Quero também saludarle con la gloriosa paz del Señor y decir que es un gusto para mí memorable estar hoy acá en la iglesia Asamblea de Dios Central en Brasil. A los que no conocen y que acompañan de otros países, los hermanos de Argentina, estamos en la iglesia central acá de nuestra convención para compartir la palabra de Dios. Quiero dar gracias sobre todo a Dios por su grande amor, que si no fuese el amor de Dios, nosotros seríamos consumidos, pero la misericordia de Dios es grande. Dos, también quiero dar gracias a nuestro pastor presidente Gideon Menezes, por conducir el pueblo, conducir la convención, y que Dios continúe bendiciendo su vida poderosamente. También a los demás pastores, Josiel, pastor Josiel, pastor Elenilson, los demás pastores también de la convención. Y da gracias también a la misionera Miriam Lins por este trabajo que hace 2 años, creo, más o menos, que estamos 2 años, que está siendo predicada la palabra del Señor en español. Esto me alegra el corazón porque muchas veces estaba aislado allá en Argentina y no se podría compartir la palabra de Dios porque los templos estaban cerrados, pero acompañábamos por la internet. Entonces la internet se trata de una herramienta de hecho de evangelizadora. No es la principal es estar unidos, juntos, unánimes, aquí cuerpo a cuerpo, predicando y compartiendo la palabra del Señor. Pero la internet es una herramienta que sé que alcanza vidas que aún no estaban siendo alcanzadas. Y me alegro mucho, hermanos, por este momento. Vamos a orar y pedir a Dios que Él descienda su poder, su gloria, para que podamos, aún más fuerte, para que podamos alcançar vidas alrededor del mundo. Vamos a orar. Querido Dios, eterno Padre, te damos gracias, Señor, por este momento en tu presencia. Te damos gracias, Señor querido, porque tú, Señor, desde el comienzo de esta transmisión, de este culto, tú ya estabas hablando, Señor, a través de los hinos. Tú ya estabas hablando, Señor amado, a través, Señor, de tu palabra, Señor, que fue leída. El mensaje, Señor amado, por la hermana Aldeice, Señor, que ya fue compartida, Señor. Una confirmación de que tú vas a hablar hoy para tu pueblo. Extiende, Señor, tus manos sobre los que están en este templo, Señor amado, sobre los que están en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguai, Equador, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Senhor, e vai subindo hacia los Estados Unidos. Padre querido, derrama de tu poder, porque tu eres onipresente, onipotente, onisciente, Senhor. E a ti damos honra, damos glória, Senhor, e toda alabança, todo louvor, porque solamente tu eres merecedor. Continua, Senhor, usa-me como um vaso em tus manos, Senhor querido, como uma ferramenta neste momento para compartilhar e predicar tu palavra, Senhor, para que tu nome seja glorificado e exaltado e vidas sean transformadas. En nombre de Jesús. Amén. 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 Glória a Deus. Também quero saludar minha esposa que me acompanha, a missioneira Larissa. Uma mulher guerreira, também as heroínas de la fé que sei que estão acompanhando, um grupo de oração que estão em Argentina aí, como que agarrando a cuerda para que podamos seguir. Também temos um grupo de oração acá em Brasil, as guerreiras também que nos acompanham, e estamos bajo oração para que podamos seguir, porque a lo largo de nuestro trajeto, de nuestra caminada, tenemos peleas espirituales, tenemos luchas que debemos vencer solamente con la fuerza del Señor. Seguimos 5 estrategias, seguimos 5 trabajando con las manos, pero Dios é que comanda, Deus é que nos livra, Deus é que nos dá a força. E é deste Deus que eu quero compartilhar hoje. Parte da promessa de Deus que pronto se cumprirá em nossas vidas, para a glória do Senhor. Quero compartilhar a palavra de Deus que se encontra em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 hasta o 17. Vamos a ler. Que habla assim: 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 hasta el 17. Que habla, el tema es la venida del Señor. Ele diz assim: tampouco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que não têm esperança. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con su voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, para la gloria de Cristo. Como parte de nuestra naturaleza de hombre, de personas, de seres humanos, quando ingressamos em uma escola, por exemplo, em la primária, queremos progredir, avançar exitosamente a la secundária, queremos grado a grado crescer em los projetos de vida. Quando ingressamos em um emprego, em um trabalho, começamos com um sueldo, com um salário, pero tiempo depois se acercamos de nuestro jefe hablando: jefe, necesito aí que haja um aumento aí mi sueldo, porque não estou contento mais com o que estou ganhando. Pero quando tocamos este mesmo tema de evaluação, de desenvolvimento, de despliegue em nossa vida cristiana, muitas vezes queremos ser, como hablo sempre em argentino, um acalentador de silla, solamente ir à igreja e não... hasta aí, não quero mais compromisso. E muitos agora estão se olvidando de las bases doutrinárias de Cristo, de la palavra de Deus, que Jesus salva, que Jesus sana, que Jesus bautiza e que Jesus pronto volverá. Então, quando miramos, muita gente está acomodada agora por tema del Covid, pós-Covid. Muita gente agora não vem à igreja, não tem mais comprometimento com as coisas de Deus, e isto dá a esta gente um esfriamento espiritual, e muitos de eles agora já não creem no arrebatamento da igreja. Estou sempre escutando que muitos hermanos, muita gente anda falando que o arrebatamento da igreja será um hecho, um fenômeno, pero não como descreve a Bíblia de maneira categórica, sino que algo figurado, uma alegoria. Pero não é assim, hermanos. Nós creemos en este texto, não é uma parábola. Pablo não estava ensinando a los tesalónicos, a Timoteo, que isto era algo subjetivo. Não, de hecho passará desta maneira. De hecho será como descreve a Bíblia aqui em 1 de Tessalonicenses, em 1 de Coríntios capítulo 15 também, que vamos a ler. Então, o primeiro ponto que devemos ter é a esperança em la venida del Senhor, porque hoje muita gente está morrendo, muita gente está indo a la cova, famílias estão sendo destruídas, el fim del tempo, como disse a irmã Aldaíce, se acerca. Miramos todo o cenário se preparando para o anticristo. Isto mostra que a venida do Senhor se acerca, e devemos primeiro ter uma vida de santidade, devemos nos acercar com Deus, devemos estar junto dele, para que podamos, andando segundo sua palavra, para que podamos estar com ele e encontrar com ele nas mansões celestiais. Pastor, o contexto de Tessalônica, o que estava passando. Primeiro que Pablo, quando começou uma de suas viagens missioneiras a la região de Tessalônica, que ela era a capital, se tratava da capital da província de Macedônia. Pablo, neste lugar, começou um grande trabalho, pero a lo largo de los dias, de los meses, começou uma grande persecução contra Pablo, comprometendo sua vida. Então não houve tempo necessário para que ele pudesse ensinar, doutrinar, discipular os novos creyentes de aquele lugar. Então, Pablo necessitou sair, se foi a Corinto, se foi a outros lugares, e desde estes lugares estava enviando epístolas, ou seja, um mensagem a los líderes e a la igreja, porque eles estavam com uma confusão, estavam em sua mente, havia algo que aún não estava tão claro, que era acerca de los que morriam e de la venida del Senhor. Pero Pablo empieza, a verdade que este texto, o trasfondo, a base hermenêutica deste texto, me explica que Pablo estava ensinando acerca de los que morrem em Cristo Jesus. Pero também Pablo junta agora este texto falando acerca de la venida del Senhor. Quando falamos dentro da perspectiva
de los tiempos de la historia bíblica, desde la creación, del tiempo de la dispensación, del tiempo de la inocencia, del gobierno humano, cuando vamos a hablar del tiempo de la ley, nunca una fase fue tan larga como el tiempo de la gracia. Nunca el tiempo de la lei passou, não ultrapassou 1000 anos. Pero quando falamos do tempo de la graça, tu vas a entender, porque isto é um mensagem missioneiro, um mensagem evangelizadora. Tu vas a entender que desde a morte de Jesus e depois de sua ressurreição, hasta hoje já se passaram mais de 2020 anos. Ou seja, nunca na história da Bíblia de Gênesis hasta hoje se ha passado um tempo tão largo, é decir, que estamos em los últimos dias, para que de hecho Jesus rompa os cielos com os ángeles e venga a buscar sua igreja, a mim, a usted. Pero temos uma missão, amados hermanos. Temos de hecho uma missão, não solamente garantizar nuestra salvação, pero como parte del despliegue de nuestra vida, del desarrollo de nuestra vida, debemos como cristianos tener amor por las almas. Debemos pensar também que nuestro padre, nuestra madre, nuestros vecinos, nuestros enemigos necessitam também de salvação, de uma liberação em sua vida. Então, se agora temos também como cristiano e neste desarrollo uma nova perspectiva, agora não solamente acalentador de silla, como hablo sempre, sino que agora um creyente esperançoso em la promessa de Deus, porque estou falando aqui do novo pacto. Porque o antigo pacto, quando falamos no Antigo Testamento, o pacto que foi dado a Abraão, a Isaac, a Jacob, se tratava de uma terra prometida, de algo terrenal. Pero quando vem Jesus, agora morre na cruz del Calvário e sobe hacia los cielos e promete para nós outros, para todos nós outros, uma terra celestial, a nova Jerusalém, que habla em Apocalipse capítulo 21, que não haverá muerte, que não haverá llanto, que não haverá tristeza, não haverá noite, donde o resplandor de nosso Senhor Jesucristo estará presente por los ciclos de los ciclos, e nós seremos transformados e cambiados em um corpo incorruptível, e allí viveremos por la eternidade com Cristo, porque tu não has nascido, tu não nasceu para viver no inferno com os diablos e seus ángeles. Não devemos mirar nossa vida terrenal como um momento eterno. Estamos passando nesta terra porque somos extranjeros. Nós não somos de acá. Por isso que o mundo não se mescla com a luz, porque nós somos diferentes. E te invito nesta noite, te invito nesta hora e nesta transmissão, para que tu entenda o mensagem de salvação. Jesus, para aqueles que não conhecem, morreu na cruz del Calvário com um grande propósito para todos nós, para salvar, para garantizar minha salvação, para garantizar tu salvação. E quando há salvação, há um cambio de vida. Quando há um cambio de vida, há uma transformação interior, exterior. E quando há esta transformação em nossa vida, quero dizer-lhe algo: empieza a brotar em nós uma água, que esta água, quando empieza a brotar, empieza a contagiar a gente, e tu passa a ser um mensageiro da palavra de Deus. E quando tu empieza compartilha a palavra de Deus através de seu testemunho, através de sua maneira de viver, através de sua maneira de falar, através do que o Espírito Santo está produzindo em tu vida, tu empieza agora a ser um obreiro em la mies do Senhor. Tu empieza a ser agora, começa agora a ser um obreiro em la obra do Senhor. E é isto, na verdade, que de Jesus em São Mateus capítulo 28, São Mateus capítulo 28, verso 19, Jesus fala: portanto, ide, predicar o evangelho a todo o mundo, bautizando-los em nome do Padre, de Hijo e do Espírito Santo, e ensinando-lhes que guarde todos mis mandamentos que ordeno hoje. Então, não somente como creyente, nós temos a salvação, somos liberados do pecado, somos limpios do pecado por la sangre de Jesus, somos santificados a todo momento por el Espírito Santo, el Consolador, que foi enviado para nos dar o consolo, para nos mover, para produzir em nossa vida frutos. E agora, nós com todo este equipo somos preparados com as armaduras que hablam em Efésios 6, com o capacete
capacete y con el yelmo de la salvación, con la coraza de la justicia, con la presto del evangelio de la paz, con la espada que es la palabra de Dios, con el escudo de la fe. Vamos ceñir nuestros lombos com a verdade, e tudo isto produz frutos e nos ajuda a crescer, a avançar, a seguir como cristiano, como vitoriosos em Cristo. Passamos sim por dificuldade, pero al final de toda a carreira nós vamos a vencer em nome de Jesus. Aleluia. Quantos podem glorificar o nome santo do Senhor? Aleluia. Vamos compartilhar também acá em 1 de Coríntios capítulo 15. Mira lo que habla 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 51. E aqui Pablo, em 1 de Coríntios, ele estava tratando de um tema muito importante, porque quando miramos a Bíblia em 1 de Coríntios e em 2 de Coríntios, parece que estamos mirando igrejas totalmente distintas. Porque quando Pablo começa a igreja em Corinto, na primeira epístola que escreve a los Corintios, a igreja era uma igreja próspera. Havia ricones, havia gente que tinha conhecimento intelectual, havia gregos, havia romanos, havia gente de todas as classes, pero assim, high society, como falamos em inglês, assim, alta sociedade. Pero havia entre eles uma desordem, havia entre eles pelea, havia entre eles divisões, havia entre eles situações que generavam na igreja conflitos que levaria a igreja al pozo, a una perdición. Entonces Pablo empieza a escribir las cartas a los corintios, en el primer momento, como hablamos con los chicos, estirando las orejas, diciendo: mira, cuando fueres tomar la cena del Señor, ahora tenés que tomar con decencia y orden, no como glotones, como la gente del mundo, tener orden, porque ahí Pablo empieza diciendo, así como recibí del Señor en la noche que Jesús fue traicionado, y etc. Y empieza a enseñar todo que el pueblo necesitaba. Entonces ahora em Coríntios capítulo 15, Pablo já está mais tranquilo e empieza a ensinar acerca da venida do Senhor, que foi a promessa de Deus. Quando celebramos a cena do Senhor, um dos mandamentos ou da liturgia que hace parte em muitas igrejas semanal, outras quincenal, outras mensual, que é a cena do Senhor, que o próprio Jesus dijo para nós fazer em memória dele hasta que ele venha. Então, quando tomamos a cena do Senhor, a copa de vinho, o pão, e estamos tomando a sangre e a carne, e comendo a carne de Cristo, estamos neste momento recordando que houve uma morte vicária na cruz del Calvário, e também há uma promessa que ele vai venir a buscar sua igreja para juntos morarmos com ele nos cielos. E esta promessa alegra meu coração, porque antes de ler em 1 Coríntios capítulo 15, eu quero compartilhar uma experiência, e sei que há familiares meus que estão acompanhando, compartilhar uma experiência que eu tive personal, e que isto tocou minha perspectiva mais forte, mais profundo acerca da venida do Senhor. Minha mamã, que hoje descansa no Senhor, em 2018 foi, minha mamã agarrou um ACV, e foi por uma outra enfermidade que tinha, foi um hospital em Brasil chamado Hospital Tropical. E ao chegar neste hospital, quedou internada e depois lhe agarrou um ACV. E ela se quedou totalmente como moribunda, já muerta, e naquela situação. Então eu estava em outro estado de Brasil e he venido rapidamente para visitá-la. E quando me acerco da unidade de terapia intensiva para falar com ela, a enfermeira me disse: pastor, ela não entende, está com anestésicos e está induzida ao coma, então não pode mais ouvir, não sente, também por tema da ACV. Então, quando me acerco de minha mamãe, então pedi permisso e digo: então quero falar com minha mamã, vê-la como está. Então, ao me acercar de minha madre, e naquele leito, ela estava com muitos canos, entubada, e quando me acerquei de ela, eu comecei a cantar um hino de uma cantante brasileira, Lauriette, e a ela lhe gostava quando tocava com a guitarra, e comecei a cantar, e percebi que começou um movimento estranho assim, ela começou a temblar alguns músculos de seu corpo, e eu me acerquei um pouco mais, e lhe agarrei a mão e disse: mamãe, me escuta, apriete minhas mãos 2 vezes, porque uma poderia ser coincidência, e ela apertou 2 vezes
Aí está me escutando. Aleluia. Ele está me escutando. A enfermeira não está. Aí chamei a enfermeira. Mira, aprieta minha mão 2 vezes, mamãe. Apretou 2 vezes. Então, se eu comecei a querer chorar naquele momento, mas necessitei conter minha emoção para que eu não pudesse generar nessa outro perjuízo. Então, comecei a cantar bajito em seu ouvido, né, cantando el hino, agora não me recuerdo, mas a ela lhe gostava muito. E quando, recuerdo, ainda sei, para ti eu vi Jesus, eu tenho que chorar. Te seguirei porque comigo estará. Sofrer contigo é melhor do que errar. E eu cantando baquito. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. E eu comecei a falar em seu ouvido. Eu comecei a falar em seu ouvido, dizendo: mamãe, me escucha. Se me escucha, quero dizer-lhe algo muito importante. Eu fui chamado a uma obra missioneira allá em Argentina. E estou falando da Avenida do Senhor. E sei que não sei como que você volverá. ¿Cómo será su condición? Los médicos van a decir, pero yo no soy médico. Pero quiero decirle que voy a ser condenado de esta obra. Pero también si Dios desea te recoger, mamá, yo sé que en algún momento yo voy a me acercar de ti en los cielos. No sé cuál nombre tú vas a tener, porque la Biblia habla que nosotros vamos a tener un nuevo nombre. Pero te voy a dar un abrazo. Pero um abraço assim que Jesus vai dizer: vamos que vai começar as bodas agora, temos que comer e participar. E quando começo a falar isso como um chiste, como um chistecito, ela começa a baixar assim, a descender uma lágrima de seu olho. Aí nisso eu pensei, me acerquei um pouco mais e dei a ela e nela um beijo. Pero quando saí daquela unidade de terapia intensiva e que fui caminhando assim, eu não caminhava mais na terra. Em minha mente eu tinha um objetivo, um maior, não somente por minha mamã, pero Deus naquele momento puso em meu coração um desejo por la obra, por predicar a palavra do Senhor, um desejo de não somente me acercar de Deus, mais e mais em uma vida de santidade, porque sem a qual não se pode ver a Deus. E aquilo também me llenou de uma esperança, irmão Helder, de um desejo, uma motivação de querer ver minha mamã. Pero depois comecei a orar dizendo ao Senhor: Senhor, eu quero ver minha mamã. E incluso outro dia estive predicando em uma igreja e dizendo que quando entrar em los cielos vou saludar os padres de la fé. Um ratito aí vou com vocês. Vou primeiramente dar um abraço em Jesus, pero vou na secretaria de los cielos. Vou chegar na secretaria. Mira, em Brasil tem uma senhora chamada Jaci. Pero la Biblia habla que aquí tiene un nuevo nombre. ¿Cuál sería? Va a decir, fue la hermana Raimunda. Entonces voy, mi hermana Raimunda recuerda de mí en Brasil, yo era tu hijo. Pero yo creo que esto va a pasar. Y yo estoy hablando porque mucha gente falleció en este tiempo de COVID. Muchas personas fueron salvas. Yo sé que muchas personas de esta enfermedad también ayudó mucha gente a volver los caminos del Señor. E quero dizer-lhe algo muito importante a los que estão presentes, a los que nos acompanham por la internet. La venida del Senhor é algo certo. El infierno existe, los cielos também. La decisión de ir al infierno o se rendir a Cristo y garantizar no solamente tu salvación, como la salvación de tu padre, de tu madre, de tu hijo, de tu hija, de tu casa, es tuya. La decisión. Vamos a ler aqui, já estamos terminando, né? Me queda pouco tempo. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52, que habla assim: E aqui os digo um mistério. Não todos dormiremos, pero todos seremos transformados em um momento, em um abrir e cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitados incorruptibles y nosotros seremos
transformado. Aleluya. Verso 53 habla, porque es necesario que esto corruptible se vista de una incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es decir, que nosotros debemos primero aceitar a Jesús como nuestro Salvador, después mantener una vida con Dios, porque nosotros fuimos predestinados a la salvación, pero el proceso debemos garantizar seguindo la palabra de Dios, porque hay gente que predica que una vez salvo, siempre salvo. Todos los días somos entregados a la muerte, todos los días somos entregados a la tentación. Pero el Espíritu Santo que habita en nosotros nos libra, nos ayuda. Pero necesitamos tener nuestro cuerpo santo para que sea una habitación del Espíritu Santo. Necesitamos tener y pedir de Dios. Siempre que predico en las cárceles, en las prisiones en Argentina, en los hospitales, en las calles, siempre hablo, porque mucha gente me habla así: pastor, yo ahora no puedo porque soy borracho, me gusta tomar vino. Pero hablo a ellos: mira, si vos tenés la capacidad de cambiar su vida, entonces vas a estar diciendo que no necesita de Cristo, porque quien cambia es Cristo, hermano. Entonces venga como está, porque yo sé que Él tiene algo reservado para ti, que el Espíritu Santo de Dios que estará ahora, después de tu confesión, dentro de ti, te ayudará a cambiar tu vida para siempre. Pero hay que tener un esfuerzo, porque en este mundo vamos a tener aflicciones, pero debemos tener buen ánimo, perseverancia, porque Pablo decía que estaba rumbo a la meta, porque no había alcanzado el grande premio de la salvación. Y quiero decirle algo muy importante a los que están aquí. No sé si hay aquí gente que está apartado de los caminos del Señor, que está necesitando. ¿Hay venezolanos aquí? No, ¿no? No, todos son brasileños, amén. Que aquí en Manaus, a los que nos acompañan por la internet, hay muchos venezolanos. Que Dios los bendiga poderosamente. Entonces quiero decirle algo muy importante. Si vos querés la salvación en tu vida, si tenés la idea de que Dios puede cambiar tu suerte, que Dios puede cambiar tu vida, te invito nesta hora, mi amado hermano, a entregar su vida al Señor. A entregar. Pero pastor, ¿cómo debo entregar? Una vez me preguntaron en la prisión: pastor, ¿cómo debo entregar mi vida al Señor? Porque muchos no saben. A través de una oración de confesión. Entonces voy a hacer una oración de confesión, tú vas a repetir y juntos vamos a conmemorar, porque Dios va a escribir tu nombre en el libro de la vida. E está preparando algo muy especial para ti. Pastor, pero no voy a tener problemas. Sí, pero tú vas a vencer. Con Cristo siempre vencemos. Pasamos sim por momentos difíciles, pero siempre vamos a vencer. Debemos, claro, controlar nuestra vida, andar com ordem. Tener um outro tema que devemos falar. Pero nesta noite quero te dar mensagem que vai te resgatar del poço de la desesperação, del poço del pecado, que vai te tirar del lodo del pecado. O Espírito Santo vai começar a cambiar tu vida. Então te invito nesta hora a fazer uma oração de confissão, para que o nome de Cristo seja glorificado e para que tu puedas ter salvação. Vamos a orar juntos, os que estão presentes também, se querem ponerse de pé. Vamos a orar. Se tu quieres uma oração especial, se estar aceitando a Jesus como tu Salvador, envia mensagem ou en los comentários. Se tiene vergüenza, envia mensagem a la página de la iglesia. Hay un equipo que vai te orientar para que tu puedas se ubicar en una de nuestras iglesias. Pero quiero hacer esta oración e dar graças também aos hermanos que estão intercedendo allá em Argentina por este momento. Vamos a orar. Tu vas a repetir, não sei se tu estás en un trabajo, não sei onde estás ahora, en un colectivo, pero tenés que repetir para que el cielo escuche, para que los demonios sepan que tú ahora, tú tienes un dueño que murió y resucitó, un Dios todopoderoso que te va a ayudar a vencer y que ahora está te rescatando, porque los demonios no tienen esperanza. Los demonios ya están condenados, pero tú tienes una salida, que es Cristo Jesús. Y a través de una oración de confesión, tú vas ahora a cambiar tu historia, tu vida. Pero oriento, se acerque de una iglesia, acérquese de una iglesia, acérquese de alguien buena que pueda te ayudar. Mire, empiece a comer la palabra de Dios, a entender, a frecuentar, porque esto te va a ayudar a seguir con pasos firmes. No vuelva atrás, no vuelva atrás, en el nombre de Dios. Vamos a orar. Santo Dios, en esta hora yo entrego mi vida
em tus manos. Perdona mis pecados, perdona mis errores, mis transgresiones, perdona mi ignorancia, Señor. Dios querido, entrego mi vida em tus manos. Te confesso como mi Senhor e Salvador. Te confesso como mi Deus, único Deus, não há outro como tu. Reconozco, Senhor, que tu morriste en la cruz del Calvario para salvarme. Con la última gota de sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y no borres, Señor. Enséñame a andar segundo tu palabra, Señor. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a ser una herramienta en tu obra. En el nombre de Jesús, declaro-me de Cristo. De ahora hacia adelante, nunca más volveré hacia atrás. En el nombre de Jesús. Amém. Querido Deus eterno Padre, nesta hora, Senhor, te damos graças por este momento e tu presença, por el tempo que tuvimos, Senhor, para predicar tu palavra, Senhor, para levar, Senhor amado, tu palavra a los cautivos, uma palavra de liberação, Senhor, uma palavra de libertação. Padre querido, extiendes tus manos, Senhor amado, sobre todos os países hispanohablantes, Senhor amado, los hermanos que nos acompanham também nos Estados Unidos, acompanham a página da igreja. Padre querido, derrama de tu poder, derrama de tu unção, Senhor amado, obra milagres, opera milagres e maravilhas para a glória de tu nome, Senhor querido. Deus santo e poderoso, continua, Senhor, bendicindo esta obra, fortalecendo as mãos, Senhor amado, de la missioneira Miriam Lins e de todo su equipo, Senhor, que está trabalhando, Senhor, para manter-se nesta chama viva, Senhor, deste trabalho de evangelização, Senhor, e que a presença de tu Espírito Santo seja sobre nós, Senhor, para a glória de tu nome, Senhor. Te dou graças por esta linda e bendecida oportunidade. Te dou graças, Senhor amado, porque tu palavra não vuelve, Senhor, vacía. Te alabamos, Senhor amado, hoje e sempre, em nome de Jesus. E todos dizem: quando levanto mis manos, aunque não tengas fuerzas, quando levanto mis manos, escute, aunque tenga mil problemas, quando levanto mis manos, começo a sentir una unción que me hace cantar. Quando levanto mis manos, começo a sentir un fuego. Cuando levanto mis manos, descarga será una unción. Aleluya. Quando levanta tus manos ahora e profetiza. Levanta tus manos ahora e alabe ao Senhor. Levanta tus manos ahora e sienta a presença do Espírito Santo. Aleluia. Deus, graças, Senhor, por este momento. Graças por essa oportunidade. Alabo ao Senhor. Graças à audiência e a los presentes, em nome de Jesus. E continue orando por Argentina, por la obra misionera. Temos muitas novidades e vamos a compartilhar em nossa página e quizás acá, se o hermano Narleso permite. Bendiciones a todos.